de a praxe da qualidade, que se refere às formas, né, que se atuam para aplicar a qualidade. Né? Mas antes disso, eu vou usar um pouquinho do tempo, né, para a gente dar uma olhada no ciclo PDCA, porque quando eu apresentei aquela metodologia para a solução de problemas, né, o MASP, eu falei sobre o PDCA, mas falei muito meio que en passant, né? Passei muito rápido, né? E essa metodologia, ela é importante demais, né? E é muito utilizada nas corporações, então vale a pena nós nos prendemos um pouquinho nela, tá? Então eu vou abrir aqui o material, né? E aí, conforme eu for apresentar a tela, eu vou até pedir a vocês para se manifestarem, né? Para dizer se estão vendo direitinho, tá? Porque eu tive uns probleminha na terça-feira. Por isso que eu estou pedindo também para ver. Estão vendo aí, então, essa tela com PDCA? Sim, professor. Tá bom. Então, vamos começar. Bom, essa técnica, né, essa metodologia, ela foi desenvolvida pelo americano, né, o Deming, né? Deming era um administrador, também tinha conhecimento de matemática, e Deming foi, foi um dos que, no pós-guerra, né, fez parte daquele grupo, né, que foi para o Japão, né, para auxiliar no desenvolvimento, né, econômico do Japão. E esse grupo levou assim uma série de conhecimentos, né, bem e ferramentas, né, e também metodologia. Né? Como eu até disse antes, né, isso foi fundamental para o Japão retomar o crescimento dele. Quer dizer, apesar da guerra, né, a guerra destruiu bastante o Japão, né, esse suporte que eles acabaram tendo, né, dos Estados Unidos, os Estados Unidos, na verdade, fez isso porque tinha realmente destruído o Japão, e aí, entre esses cientistas, esses especialistas que foram para o Japão, estava lá o Deming, né? E, na verdade, o Deming fez nada mais, nada menos, né, do que utilizar o método científico, né, que foi desenvolvido por René Descartes, lá no século XVI. Né? Descartes foi um filósofo, né, um grande matemático, né, físico, né, lá viveu lá por 1500 e pouco, até 1600 alguma coisa, eu não sei, não lembro agora bem qual foi a faixa de vida dele, mas ele desenvolveu uma metodologia, né, científica para investigação, né, e para compor, né, o conhecimento. Né. É dele aquela frase, né, famosa, né, cogito ergo sum, né, penso logo existo. E foi como uma base, né, na metodologia de Descartes que o Deming, né,
propôs esse método de planejamento, né? Essa metodologia ela é usada em níveis diversos, tanto no chão de fábrica, né, para solucionar problemas mais simples, né, como nas corporações pelos gestores lá, né, pela autogestão, né, para ajudar, né, a solucionar problemas de maior monta, né. Essa metodologia, ela é vamos dizer assim, o coração, né, do sistema de gestão que a gente chama de MASP, né, Método de Análise e Solução de Problemas, ou seja, o MASP está muito baseado no método PDCA, né, e o PDCA, por sua vez, o desenvolvimento do pensamento que envolve PDCA, né, fez com que nós passássemos a utilizar assim, uma série de ferramentas, né? Como aquelas que a gente viu, né, numa aula qualquer que a gente teve ainda em classe fisicamente, né? Nós falamos do sistema, né, do MASP, e aí nós vimos lá exemplos de utilização de ferramentas como histogramas, né, como gráfico de controle, como 5W2H, como Pareto, né, como diagrama de Chicago, né? Todas essas são ferramentas, né, que dão suporte para desenvolver toda a metodologia do PDCA. Então, ele é simbolizado, né, por um círculo, né, dividido em 4 quadrantes, né, com seta, né, mostrando que esse método ele é dinâmico, né, está sempre propondo melhorias, né, e em cada quadrante você tem uma etapa, né, que vai do planejamento, a execução, né, realizar, fazer, verificar, checar e ação, né, caso seja necessário tomar alguma ação. Aqui, por exemplo, nesse slide, né, o texto está falando que é uma das principais ferramentas. Isso aqui está errado, tá? Porque esse slide, na verdade, eu aproveitei, né? Mas na verdade, é uma das principais metodologias, né, utilizadas, né, para se buscar melhorias, né, com base no sistema de gestão pela qualidade total. Não é uma ferramenta. Na verdade, o método PDCA ele lança a mão de várias ferramentas de acordo com a fase que ele se encontra em execução. Né? Então, de novo, né, o planejamento, né, definição dos objetivos, né, que se quer alcançar, dentro do processo de melhoria, né, ou no processo de manutenção, depende da fase que se esteja, né, essa metodologia você usa tanto para você manter um determinado processo, uma determinada condição, como você usa também para dar um salto de qualidade, ou seja, a partir do momento que você obtém um resultado, né, e você consegue manter aquele resultado durante um tempo, ou seja, mantém as condições de equilíbrio, você pode pensar em melhorar, né? E aí, esse salto de melhoria, né, requer uma outra avaliação, né? Então, o planejamento ele serve para tudo, né? Não é à toa que a figura lá que mostra o PDCA mostra setas, né, que estão em movimento. A outra fase é a fase de execução, né? É o D, que é você colocar em prática, né, executar aquilo que foi planejado, né? Tudo aquilo que foi planejado para ser, né, e foi visto como um fator de melhoria, né, entra em execução, né, seja lá o que tenha sido. Né? Mais um detalhe, né? Esse método ele serve para qualquer tipo de empresa, né? Serve para serviço, serve para produto, serve para tudo. Né? É uma metodologia que não tem barreira.
A outra fase, né, é a fase de verificação, né, é a fase do check, né, por isso tem a letra C, né. Uma vez que você, em prática, realizado aquilo que está previsto ser feito, né, verifica se aquilo realmente está dando a resposta que era pretendida, né, ou as respostas que eram pretendidas. Faz essa avaliação, existem ferramentas para fazer também essas avaliações, como a gente viu também naquela aula, uma das últimas aulas que a gente teve em classe, assim, fisicamente, né? Como em todas elas nós temos ferramentas, né, para realização, e uma vez, né, que tenha encontrado alguma coisa saindo de expectativa, alguma coisa fora, né, daquilo que se esperava, né, corrige-se, né? Essa última etapa aqui do ciclo, quer dizer, na verdade não é a última, porque como é um ciclo, né, você não define o início e o fim, né, você começa, mas começa e começa, né, tá sempre... Então, a fase da ação, né, é justamente caso haja necessidade de uma ação corretiva, né, para corrigir lá algum desvio. Né? E aí corrige-se o desvio e volta-se de novo a fazer as avaliações necessárias. Né? Então, é muito comum a gente escutar a expressão fazer girar o PDCA, ou fazer girar o ciclo PDCA. Isso nada mais é do que, imagine, né, se nós tenhamos feito um planejamento, né, e obtido lá algum resultado, né, e passamos um tempo, né, numa fase, né, que a gente chama de fase de manutenção, ou seja, atingimos o nível, né, e aí guardamos um tempo, né, para manter isso aí em nível, até para a gente ficar em equilíbrio. Vai chegar um momento que a gente vai querer buscar, né, algo melhor, né, vai buscar melhorar. Né? E aí, então, a gente reinicia todo o processo, ou seja, reinicia-se o ciclo, né? E aí, essa linha aqui que parece uma escada, né? Na verdade, ela vai ficar assim, ó, lá naquela primeira, né, nesse primeiro aqui, nós estávamos lá com o ciclo PDCA, porque a gente estava em... Deixa eu fazer aqui para corrigir. Deixa eu passar dessa aqui, né? Porque a gente tem uma fase, né, que a gente tem o PDCA, né, que é a proposição de melhoria, né? Quando a gente atinge esse patamar aqui, na verdade, né, a gente está numa situação padronizada, de standardização, ou seja, a gente já fez alguma coisa, né, a gente já fez algum tipo de ação, né, a gente já fez algum planejamento para chegar nessa linha aqui, né? Quando a gente verifica possibilidades de melhorar, aí a gente aplica de novo a metodologia. Né? Cria-se o grupo, faz-se lá todas as avaliações, aplica-se o método, planeja-se, executa-se, checa-se e busca-se atingir um outro nível. Bom, atingiu-se outro nível, é normal que fiquemos, né? É normal que a empresa, que a corporação, se mantenha naquele nível durante um tempo, para amadurecer, para firmar, né, para treinar, para deixar todo mundo certo e certificado daquilo que tinha que ser feito. Né? Essa fase, esse P aqui, ele recebe a letra S, né? Que é a letra S que vem do inglês, que é do standardization, ou seja, padronização. Uma vez que tem atingido esse nível aqui, passamos daqui para cá, você fica um tempo aqui e padroniza. Chegamos nesse nível, né? O tempo vislumbramos uma outra possibilidade de melhoria. Aplica-se de novo a metodologia, né? E aí faz-se todo um planejamento, executa, coisa e tal, para chegar o quê? Até esse nível aqui. Chegou a esse nível, de novo,
vamos manter um período, né, de padronização aqui, né, que é esse SDCA. E aí é assim, quer dizer, há corporações que espera-se que o crescimento da empresa aconteça dessa forma, né, em forma que a gente chama de forma de escada, né, porque você realiza a melhoria, amadurece, né, treina, né, padroniza, aí realiza outra melhoria, amadurece, padroniza, outra, e por aí vai. E chega sempre um momento, eu falei sobre isso também naquela aula em classe, né, que às vezes você se tem um salto, né, um salto vertical, um salto quase que instantâneo, né? Esse salto, né, representa inovação, né? Tipo, a empresa é, mudou completamente todos os seus métodos, passou a fazer um outro tipo de produto que revolucionou o mercado, coisa e tal, usando métodos que não são os originais e tudo mais. Muitas vezes, então, isso se mostra como uma inovação. Então, é um outro processo. Mas, mesmo para esse salto de inovação, com certeza passou-se, né, por um processo, né, também de PDCA. Só que agora, né, foi uma coisa assim, muito mais abrangente, muito mais forte. Né? Mas até mesmo na inovação você tem planejamento para isso. Tá? Bom, não vou mostrar o restante desse slide, né, porque a minha ideia era só que nós víssemos o ciclo PDCA. Eu agora vou abrir aqui um outro jogo de slides. Bom, esse material, né, é um material que está seguindo a sequência, né, com base naquilo que a gente vem vendo. Né? Na semana passada a gente não teve aula, mas na semana anterior, né, nós passamos por vários conceitos da qualidade, a relação cliente-fornecedor, né, tudo aquilo, né? E agora, nesse conjunto de slides, não são muitos, são cerca de 20, 22, nós vamos nos ater, né, com a questão voltada para a praxe da qualidade, né? Ou seja, né, aquilo que é prática, que é praxe, né? E aí a gente vai ver algumas diferenças, né? De acordo com o que se aplica em termos de método, né? Bom, a gente tem como ênfase, né, de pensamento da qualidade, né, ênfase que podem ser ênfases reativas, né, prescritivas, né, e proativas. Logicamente, não existe, né, essa questão de qual é a melhor que, né, qual é a melhor, qual é não tem, não existe isso. Só que o que a gente tem que ver é que são enfoques diferentes, né? E é comum a empresa passar, né? Conforme ela vai evoluindo, ela passa por essas fases todas, e é comum também que ela aplique, né, de acordo com as suas várias, diversas áreas, é comum que ela pratique todas, né? Não significa que a empresa deixa de aplicar, ou só quer aplicar uma, né? Porque a forma da gente desenvolver uma empresa, né? Obviamente, tem
tem áreas da empresa que realmente precisam, né, de mais detalhes, principalmente as áreas que têm os processos mais críticos, né? Essas áreas precisam de maior atenção, né? E precisam também que se tomem atitudes diferentes, né? Então, vamos lá. O primeiro tipo, né, que a gente chama de reativo, que é a qualidade reativa, né? Como o nome já diz, né? Ela se refere a um contexto, né, em que as ações, muitas vezes, são ações voltadas para se reagir, né, de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com que alguma coisa aconteça, né, toma-se uma determinada atitude, toma-se uma determinada, tem-se uma determinada reação, né? Mas isso é uma coisa feita de forma racional, não é nada feito de forma tipo, não dá para imaginar que seja algo que é feito de forma desleixada ou de pouca preocupação. Não, né? Ela é reativa, né? Mas reativa sob uma forma controlada, né? É diferente, por exemplo, quando a gente vai falar da história, da gestão, da qualidade em si, né? E a gente vê lá atrás, né? Quando se usava assim, né, aquela metodologia simples de inspeção, aquilo ali era um sistema reativo, mas era um sistema reativo ruim, né? Porque a inspeção era feita depois do produto pronto, né? Quando você não tem nenhuma ação para tomar, né? Ou não tem nada para ser corrigido, né? Você só tem que contar perda, né? Aqui, não, aqui, quando a gente fala em qualidade reativa, você também, a capacidade de reação é importante também, né? Você torna o seu sistema, torna os empregados, né, também eficazes, também eficientes, né? A gente está vivendo um momento desse, né? A gente está aí submetido a um vírus, né, que está mantendo as pessoas com rotinas completamente diferentes, né? Ao mesmo tempo, né, a gente está tendo que aprender um monte de coisa, né? E até regras de convívio, né, estão em jogo no momento, né? Nós estamos reagindo a um processo novo, né? A empresa, né, pensando em termos de qualidade, ela também tem que ter a qualidade reativa, porque o mercado às vezes exige dela isso, né? Então ela tem que saber reagir. Então a questão de ser reativa não é a falta de qualidade, não é uma má impressão. Só se a gente olha aqui a figura, a gente vê, né, que o caráter reativo, logicamente, dentro de um todo, ele é menor, né? Porque também não vale a pena uma corporação, por exemplo, viver sempre reagindo, né? Mas ela tem que ter capacidade de reagir também, né? Então, a capacidade de reagir é um fator importante. Aqui tem alguns exemplos, né, que mostram, né? Por exemplo, variação, né? Schillhardt, né? Schillhardt era um pesquisador, né? E ele incorporou dentro das organizações, né, o método de acompanhamento, né, dos processos, né, por meio de avaliação de variações, né? Isso para mostrar que a gente também tem que ser ativo, porque variações existem. Ele mesmo dizia que a variação, ele dizia porque, lógico, isso é a verdade, né? A variação é inerente a todo processo. Não existe nenhum processo por variações, né? As causas das variações, elas podem ser identificadas, medidas e analisadas. E isso é importantíssimo. O processo varia, você não tem como evidenciar, não tem como medir, não tem como analisar, não adianta.
né? Mas, quando você tem, né, ou seja, você tem condições de deliberar ações, né, para reduzir a variação. Então, aqui te mostra, né, uma... até a gente pega como exemplo aqui o diagrama de Chicago, né, e aqui a gente divide, né, o diagrama entre máquina, método, pessoas, materiais, tudo isso, né, e aqui, no fim, o produto, né, aquilo que a gente espera produzir, né. A ideia, né, é que todo esse processo, que depende de tudo isso aqui, esteja, né, dentro do contorno normal. Se tudo isso estiver dentro do contorno normal, lá na frente a gente vai ter, né, o resultado, né, o nosso produto, também mostrando um contorno normal, né. Temos aqui um exemplo de um gráfico de controle, né. Aí temos aqui, né, uma linha do tempo, né, e os valores aqui, né, até que a gente tem o limite superior de especificação, que está lá em vermelho, lá em cima, o limite inferior de especificação, que está em vermelho aqui embaixo, né, entre eles dois batentes, né, o limite inferior de controle e o limite superior de controle. O que se espera? Né? Essa curva normal, né, é uma curva que, idealmente, né, ela tem que... a gente tem que buscar mantê-la normal, né, dentro desses batentes, né? Ou seja, para dentro do processo, sei lá eu qual é o processo, né? Enquanto ele estiver variando dentro desses batentes, nós estamos dentro de controle, né? Observar essa variação na linha do tempo, né? É a coisa importante, né, que por exemplo, um operador, um engenheiro, seja lá quem for, deve fazer, né, para não deixar que essa variação ultrapasse o batente, né, e chegue lá no limite superior. Isso aqui é que é o perigoso, né? Pode ser perigoso por vários motivos, né? Perigoso porque pode causar um acidente, perigoso porque pode denotar uma perda de mercado, pode ser perigoso por um monte de coisa. Então, aqui está dizendo que os gráficos de controle nos permitem estudar o que acontece no processo. É importante, né? Quem trabalha com produção, então, tem que, né, ter convivência, né, e familiaridade com o gráfico de controle. Aí, aqui, né, a gente está vendo a função perda, né? Ou seja, baseada também naquilo lá, né, se a gente ultrapassa, né, os limites, né, tudo que está dessa linha para cá é perda, né? Ou seja, tudo que ultrapassou os nossos limites, né, de especificação são perda, né? E aí perdas são custos, né, que são terríveis, né? O que está sem perda é o que está aqui dentro, né? Mais especificamente, né, o melhor dos mundos, né, é nós não mantermos aqui, né? Ou seja, o mais perto do alvo possível, né? Mas tem variações que a gente pode conviver também. Quanto mais a gente se afasta, né, desse ideal, né, é pior. Mas aqui são formas também da gente medir a qualidade. Aqui uma outra figura mostrando esse limite, né, e mostrando, né, por meio dessas análises, como é que o nosso processo se encontra, né, e o que a gente pode fazer para melhorá-lo, né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem um processo que é estável e capaz, né? Estável por quê? Se a gente olhar aqui, né, ele tende, né, a maioria das ocorrências, né, estão aqui bem no centro, né? Então ele tem pouca variação para os lados, né? E assim mesmo que ele varia, né, está dentro, né, está com folga aqui dentro dos limites. Então esse é um sistema que está legal. Aqui nós temos um sistema que ele, apesar de estável, né, porque ele ainda mantém aqui a tendência, né, do que a maior parte das ocorrências estarem aqui no centro, né, ele já fica muito espalhado, tá vendo? E é um sistema que ele é estável, mas está sendo incapaz, porque está mostrando aqui perdas, né? Esse outro sistema aqui é um sistema capaz, porque ele não atingiu ainda os limites, né?
Ou seja, você não teve perdas aqui. Só que ele é instável, você tem que tomar uma ação, porque se a gente vê aqui, olha, é, se a gente quer algo, né, que dentro da sua maior parte fique por aqui assim, a gente vê que está tudo muito igual, né? Ou seja, aqui é um sistema que, se não for tomada uma ação para melhorar, para não trazê-lo para essa condição aqui, já já ele vai sair. E aí vem para um processo como esse, que ele é instável, né? E ao mesmo tempo incapaz, porque ele está mostrando perdas, né? Quando a gente observa, né, esse sistema, né, acompanha gráficos de controle, é justamente para não deixar chegar aqui. Ó. Quem faz isso com atenção não deixa chegar aqui. Porque a gente tem metodologias para não deixar chegar aqui. E aí tem uma relação de custo, né? Custo de qualidade, custo de conformidade, de não conformidade, custo de perda, né? Que muita gente, né? Isso aí era uma teoria passada, né? Que a qualidade representava um custo muito grande, né? Mas a gente vê que não é nada disso, né? Realizar as coisas com qualidade, né? Mostra, né, que a gente realiza a coisa com mínimo de perda, né? Sem retrabalho, né? Na verdade, você gasta um pouco mais para manter a metodologia de qualidade, né? Porque isso exige realmente melhorias, treinamentos, mas, ao mesmo tempo, o que você tem de retorno por falta de perdas, por redução do tempo de execução, tudo isso, né, acaba se transformando numa tremenda redução de custo. Uma outra é a relação, né, de contato com o cliente, né, que também, muitas vezes, né, os processos, né, a empresa tem até, às vezes, um processo boa, né, uma empresa, uma equipe muito boa, né, que a sua produção é de qualidade, né, mas existe uma grande barreira, né, para o cliente, né? O cliente tem pouca interferência, né, a esse processo, né? E ele fica na linha lá de recebimento, né, e já pega as coisas num momento que o nível de intervenção dele é pequeno, né? A empresa tem que ter capacidade também de reação para poder eliminar essas barreiras, né? Quais são essas, de onde vêm essas capacidades, né? Por exemplo, da relação cliente-fornecedor por meio, né, de, de mecanismos, né, e de canais, né, de comunicação, né, pesquisa, né? A empresa, por exemplo, distribuir, né, para os clientes, né, questionários ou pequenas questionários para que eles se posicionem com relação às suas percepções, né, para não deixar essa barreira existir e crescer. Né? Outra ênfase no pensamento da qualidade é aquela que fala da condição da qualidade prescritiva, né? Como a gente vai ver aqui, ó, vou voltar lá rapidinho, né? O processo prescritivo, né, já é um processo que ele é mais abrangente dentro de uma corporação, mas ainda não é o principal, né? Mas é importante, né? Ele se refere ao que é um contexto do pensamento sobre a teoria da qualidade, né, que a enxerga como uma ação cumpridora de procedimentos operacionais por parte de norma, né, os produtos da organização. Tá? O que acontece? Nem tudo dentro de uma corporação pode ficar somente restrito a normas e procedimentos. É óbvio que não, né? Uma empresa, né, para crescer, para se firmar no mercado e tudo mais, ela tem que dar margem também à criatividade, essas coisas todas. Isso a gente está careca de saber. Porém, uma empresa que preza é ótimo, mas que toma um cuidado, né,
de manter informações, pelo menos para os processos mais complexos, à disposição da força de trabalho, né, ela evita, né, uma série de problemas. Né? Ou seja, prescrever procedimentos, prescrever padrão, né? E treinar os diversos grupos para conhecerem e poderem atuar conforme esses padrões também é importante. Né? Então, a gente tem aqui um programa de padronização, né, de procedimento operacionais. Né? Como é que se faz isso normalmente? Né? Deixa eu dar uma retrocedida só para a gente poder se posicionar com relação a essa questão de padrões. Pode ser até que vocês, ou alguns de vocês, já hoje já trabalham em empresa, né? Que sejam tudo mais, e já tem lá uma série de padrões, né? Que são armazenados, né? E cuidados lá, não sei. Mas, lá, final da década de 80, início da década de 90, né? 93, 94, 90, a partir de 94, por aí, 93, 94, né, isso aí foi o período que as empresas brasileiras começaram a buscar, né, órgãos de terceiro nível de auditoria para obterem certificação nas normas ISO. Né? Em especial, né, as normas ISO da série 9000, ISO 9000, 9001, 9002, 3, 4, 3. A mais importante delas, eu acho que na minha opinião, é 9001, que é a mais geral, né, onde a maioria das empresas consegue a certificação. Bom, naquela época, né, as empresas, né, por falta não digo conhecimento, mas ainda por falta de hábito, né, como a primeira revisão daquela norma, né, da norma ISO da série 9000, ainda era muito voltada somente para a questão do processo, só processo, basicamente, né? Hoje em dia, não. Hoje, né, a gente já tem uma revisão de 2014, que é a norma ISO totalmente diferente. Ela é já com base, né, em assumir se assumir risco, trabalhar com riscos maiores, né, um foco totalmente diferente. Né? Mas lá naquela época, né, era toda voltada para o processo. Então, essa questão da padronização assim, muito fechada, muito exigida. As empresas passaram a ter padrão para tudo, para qualquer coisa. Você olhava, assim, tinham certas atividades que eram, sabe, até coisas que eram inerentes à função da pessoa. Né? Um executante lá, qualquer, um mecânico, por exemplo, que ele tinha que saber aquilo, né, de formação, né? Não era nem, mas tinha que ter um padrão. Então, o que acontecia? As empresas perdiam por excesso de padrão. Por quê? Eram tantos os padrões, né, que acabava que muita gente nem conhecia os padrões e a dificuldade, né, do pessoal que cuidava do sistema da qualidade era tão grande e eles tinham um tremendo problema para poder guardar esses padrões dentro do seu sistema, né? Principalmente, não só armazená-los, mas como mantê-los com as versões mais recentes. Né? Porque houve uma revisão, é óbvio que todos os outros padrões daquele tipo, né, para aquele tipo de atividade anteriores àquela revisão, isso tem que ser retirado do sistema. Você não pode ter uma revisão e o mesmo padrão com outra revisão. E era um tal de tomar uma conformidade tremenda. Mas aí, conforme as empresas foram amadurecendo nesse processo, né, e o próprio pessoal que fazia as orientações, as consultorias, né, porque nessa época estava chovendo consultor de qualidade. Né. O pessoal começou a ver o seguinte, que não, né,
A norma tinha que ser melhor interpretada, né, porque a norma não falava, né, per si, que existia necessidade de haver padrão para todas as atividades da empresa. Né? Lá tinha lá o item da norma que dizia, né, que a empresa tem que definir, né, quais são as atividades, né, que precisam ser padronizadas, né? E assim mesmo, né, padronizado, ela pode definir que a padronização pode ser escrita ou não, né? Pode ser simplesmente de conhecimento por treinamento, por exemplo, não precisa ser escrito, pode ser, dependendo do que se execute. Então, houve uma mudança. Né? Então, agora a gente analisando aqui o que está escrito, né, a gente vai ver que aqui está mais consoante com o que deve ser. Né? Ou seja, primeira etapa, identificar a necessidade de padronizar. Ou seja, existe uma atividade a ser feita, dependendo do nível de complexidade dela, ela pode merecer ser padronizada. Agora, tá bom, ela tem uma complexidade razoável. Porém, caso alguma coisa fuja de controle, saindo de controle, ela vai causar algum dano maior, alguma coisa. Né? Se não, tem que pensar se vale a pena padronizar, entendeu? Ou então, não, se saiu de controle é fácil corrigir, também tem que se pensar. Então, primeiro, né, identificar realmente a necessidade de padronizar. Ou seja, aí conhece-se bem a anatomia dos processos, verifica-se realmente o que acontece, como é que aquilo ocorre, né? Define-se padronização, olha, essa atividade tem que se padronizar na primeira, porque aqui são ações necessárias, porque esse sistema ele afeta o meio ambiente, afeta a pessoa, então ela vai estar lá na frente na fila. Né? Então, define-se uma fila, né, para padronizar, uma ordem, né, uma hierarquia. Se você for ver aqui já é um PDCA, quer dizer, tem todo um planejamento, tá vendo? Definição de um plano para o padrão, ação. Está horrível esse português, mas ação de padronização, né? Verificação da consciência. Ou seja, uma vez que você definiu o plano, criou e apresentou esse padrão, verifica essa consistência, ou seja, executa-se uma atividade, né, com o padrão e verifica-se assim, olha, e aqui? O padrão diz para fazer isso, é isso mesmo? O padrão diz para fazer aquilo, é aquilo mesmo? E você vai comparando, né, o que diz o padrão com aquilo que realmente é feito. Né? Não você conclui que o padrão está de acordo, né, está abrangendo tudo que precisa ou não. Então, ó, tem volta lá e corrige. Até que momento foi verificado o seguinte, o padrão agora atende todos os quesitos? Sim. Divulga-se, né? Treina-se, faz esse padrão correr, né? As áreas de interesse, né? E fazer com que todos que tenham contato com aquela atividade seja treinada no padrão, né? E aí esse padrão passa a ficar à disposição para a utilização. Toda vez que alguém estiver fazendo uma atividade, precisa ler o padrão? Lógico que não. Se a pessoa está bem treinada, sabe como fazer, ela faz. Agora, está fazendo um negócio lá, tem que tomar ação. Pô, como é que é mesmo isso? Ela vai lá e procura o padrão e vê como é que é feito. Né? Essa é, mais ou menos, é o ciclo do padrão. Aí tem... Isso aqui, gente, está meio fora de posição porque eu mudei a forma de exibição e ficou meio torto. Né? Isso aqui é um exemplo de um treinamento, né, na implementação de padrão. Né? Geralmente, como é que as corporações fazem? Né? Ela pega os grupos, né? um grupo, o pessoal que está num determinado nível, né? Esses grupos treinam, né? Os seus diretos lá, o seu grupo, né? E aí depois eles começam a replicar, né? A gente aplica e aí ensina. Depois ele verifica. O outro grupo aprendeu, usa, ensina, né? E vai um passando para o outro, né? Às vezes, ela tem que treinar um grupo de pessoas que executam.
numa atividade nova, né? Isso aí tem que ser feito fora da empresa, né? Tem que ir para tem que ir lá para ser treinado na empresa tal, 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 porque foi um equipamento novo, não sei o quê. Pô, não tem condições na empresa mandar todo mundo, né? Digamos que sejam 300 naquele sistema. Não vai mandar 300 pessoas, né? O que ela vai fazer? Vai mandar um grupo, né? É, de pessoal que trabalha com treinamento e tem conhecimento daquele sistema, né? De repente aí vai lá um grupo, né? Que seja representativo, esse grupo vai lá, aprende e dissemina esse conhecimento. Eles vão treinando, né? Vão treinando as, né? E aí você, dependendo do nível de aprendizagem de cada um, aqueles que se destacam desse grupo que foi treinado já em segunda fase, ajudam a treinar os outros, né? Isso aí é muito utilizado dentro das empresas. Programas que envolvam qualidade de vida, né? Vale, né? Também dentro, né? De padrões e de programas que visem melhorar a qualidade de vida dos seus da corporação em si, né? Do grupo da corporação, né? Ela tem, além de ter uma imagem interna, né? Melhorar muito, né? Isso acaba sendo difundido, a empresa fica com uma imagem muito boa fora também das suas trincheiras. Eu estava até vendo hoje, né, uma mensagem da empresa e muito interessante, olha só o negócio, né? A gente está num período de quarentena, né? Então, cerca de 60%, né, de todo o pessoal da empresa que eu trabalho está em casa. Eu, por exemplo, nesse momento, estou de férias. Eu tiro a férias, tirou férias, né? Mas a grande home office, desculpa, o que acontece? E tem uma parte que está lá dentro da empresa, trabalhadores, né? Aí só não estão lá os operadores mais velhos, mas muito grandes operadores, os operadores que estão lá são bem novos, né? Pessoal de segurança. Agora, pessoal de escritório, RH, projeto, está tudo em casa fazendo home office. O que a empresa está fazendo? Logicamente, existe legislação, por exemplo, ela tem que avisar com tempo de antecedência, quando é que, pelo menos 15 dias de terminar, quando terminar esse processo aí, não sei quando é que vai ser, mas ela está incluindo, né, nesse momento, né, como um aditivo, né, um valor lá, não sei bem, de R$ 500, por causa dos custos que as pessoas estão tendo em casa. Né? Porque nós geralmente a gente sai para trabalhar na empresa, né? A gente almoça, a gente usa a energia da empresa, usa o computador da empresa, né? Um monte de coisa. Né? Usa uniforme muitas vezes, né? Transporte. Hoje em dia ninguém está saindo para nada. Mas você em casa, né? Você vai usar a sua energia, vai usar a sua internet, vai se alimentar em casa, né? Vai pedir comida, vai fazer comida em casa, vai comer em casa. Isso, ou seja, você está tendo um custo que você não tinha normalmente. Tá? Complementando. Aí você fala, todas as empresas estão fazendo isso? Então, uma empresa que procura fazer alguma coisa assim, manda mensagem por meio da nossa rede em relação à parte de saúde, tudo isso, né, é importante. Né? Os empregados, né, se sentem protegidos no momento ruim, né, de angústia, né, porque só escuta falar que morreram tantos, e, né, e aí você acha que fica assim, pô, tá chegando na minha casa esse troço, pô,
uma coisa angustiante, né? E quando uma empresa procura, né, agir dessa forma, né, o empregado se sente confiante, se sente tranquilo, porque ele sabe que ela não vai tomar uma atitude, por exemplo, de despedi-lo, né, sem mais nem menos, e ao mesmo tempo ele está, né, enquanto muitos negociando, né, reduzir o salário em função da redução do tempo, a empresa está até compensando. Então, isso é importante. Então, essa relação aqui voltada, né, nesse programa, isso aí é, assim, importantíssimo. A corporação, ela melhora em todos os aspectos, né? E também, né, porque aqui está falando de várias coisas, por exemplo, tem o custo de plano de saúde, a TI, em termos de filosofia, né? Trabalhar com a moral, bem-estar das pessoas, né? Tem vários vieses aqui, né? Importante. Aqui também é um exemplo, né? De um centro de atendimento a cliente, né? A importância, né? Dentro da corporação, que tenha, né? Um centro para atuar sobre os clientes, principalmente, né? Quando você está tratando com um produto que não é um produto muito comum, né? Porque quando é um produto tipo, né, um alimento, uma, uma marca, né, que tenha assim acesso, né, em mercados, né, e tudo mais, né, a própria forma com que as vendas acontecem e tudo mais, você já é alguma coisa com a perna a quantas vendas a empresa, né? Mas tem certo nível de comércio ou de fornecimentos que não são muito assim, né? Então a empresa tem que buscar manter aí um centro de atendimento, né, que abranja inclusive tudo, né? Os empregados, né? Aqueles que analisam esses resultados têm que pegar essas informações e tratá-las, né? Uma equipe voltada para a satisfação de cliente, né? E aí a última fase, né? A última ênfase, né? Que é a ênfase proativa, né? Essa é a mais abrangente, né? Vamos dizer assim, é o guarda-chuva, né? Daquilo das ênfases, e realmente a melhor. Porque essa, essa, essa forma, né, de aplicar a qualidade, né? Primeiro porque você se antecipa, né? Ou seja, a corporação forma as pessoas, né, para que elas tenham capacidade de se antecipar, né? Ou seja, não esperam, né, simplesmente que o cliente demonstre uma insatisfação, né? Não esperam, né, simplesmente venha começar a mostrar tendência a dar problema, né? Ou seja, você forma grupos, né, que se antecipam, né, às condições, né? É dificílimo chegar a esse ponto, né? Porque dentro da empresa sempre tem aqueles que costumam ficar, né, mais freados, né? Nem todos conseguem ter esse tipo de habilidade, né? Mas quanto mais a empresa apostar nisso, né, investir nisso, ou seja, treinar as pessoas para que elas se desenvolvam dessa forma, quanto mais ela fizer isso, melhor. De novo, né? Agora, ao invés de você, né, ter simplesmente um centro que atenda cliente, né? Agora a tua atividade é totalmente com foco no cliente, né? Ou seja, a todo momento, né, você está se, se relacionando com o cliente, né, e não espera, né, na verdade, que o cliente
responda ou que ele reclame por uma coisa. Você procura colocar equipes que estejam sempre em contato, participe, né, a qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de insatisfação mostrada por ele. Né? Isso aqui também eu vou me abster a mostrar, porque, como eu disse, como eu mudei o formato da apresentação, né, eu acabou que eu, na hora de abrir aqui, que eu vi que estava assim, eu não tive tempo de melhorar. Mas depois eu vou ajeitar isso aqui. Isso aqui é um diagrama que é fruto de um processo chamado QFD. Está vendo aqui? Aqui está o contrário, né? Porque QFD é em inglês, né? Que é o desdobramento da função qualidade. Isso aqui, na verdade, é fruto, né, de uma matriz. Eu mostro para vocês melhor na semana que vem. Na semana que vem, não. Na semana que vem nós não temos aula. Mas é uma matriz, né, em que você tem diversas entradas, né? E aí, conforme essas entradas são. Isso tem linhas, né, que cuidam da parte de qualidade, satisfação do cliente, né? Acaba saindo, né, uma forma de uma casa, que chamam de casa da qualidade, né? Então, aqui tem entradas, né, voltadas para várias funções, né, desses processos, né, que envolvem o fornecimento e os clientes, né? Eu vou dar uma melhorada nisso, e na outra semana a gente dá uma olhada melhor. Né? Processo de benchmark, né? Também isso aqui é uma atividade proativa, né? Por quê? O processo de benchmark, né, é aquele processo que obriga a corporação a estar sempre de olho no que está acontecendo ao seu redor, né? Ou seja, mesmo que a corporação, mesmo que a organização se encontre numa condição boa, com boa evento e tudo mais, ela está sempre buscando para verificar o seguinte: se existe alguém, né, que esteja fazendo aquilo que ela faz melhor do que ela. Para quê? Né? Para que ela realmente se reinvente, né, melhore os seus processos e busque, né, alcançar e ultrapassar, né, aquela organização que, num determinado momento, possa, né, estar numa uma condição, né, em que ela se mostre como uma referência no mercado. Isso é uma prática, né, que só vai acontecer se a empresa, a corporação, tiver uma busca, né, e uma orientação, né, para praticar a proatividade, né? Porque a busca por essa condição é uma busca que tem que ser proativa, né? Então aqui você tem, né, nós e eles, né, as saídas, né, aqui processos, aquilo que é praticado, todas as metodologias, né? E aqui, né, né, benchmarking em quê? Benchmarking de quê, né? Qual é o melhor, né? Como nós estamos fazendo, como eles fazem esse direito, né? É o lado deles, né? O lado do que eles estão fazendo, né? De quem é o melhor, né? Esse lado aqui é o que a gente busca, né? A gente busca, né, processo de coleta de dados, pesquisa, né, para alcançarmos e ultrapassarmos eles. A empresa, a corporação que porventura esteja, né, representando como um benchmark para aquele processo. Aqui tem uma relação, né? O título é Entendendo as Pessoas.
Isso, na verdade, como é que eu posso dizer assim? São estudiosos, né? Foram estudiosos, né? Aqui tem psicólogos, né? Humanitaristas, um monte, assim, no caso, são quatro, né? Especialistas, né? E que representam, né? Essa questão que visa analisar as pessoas, né? E criar, né? Situações que possam, de alguma forma, promover, né, melhorias para essas pessoas. Né? Maslow, por exemplo, Abraham Maslow, né, ele era um cara que se preocupava muito, né, com as pessoas, no que se dizer a respeito às condições voltadas para bem-estar, né? Mas o bem-estar assim físico, né, e principalmente, né, questões fisiológicas, né, questão de segurança, né, a questão social, a estima, a autorrealização, né? Ou seja, buscar condições para as pessoas se sentirem seguras, né, não sentirem-se ameaçadas. Esse David Mackland, né, ele já analisava as pessoas, né, por conta das realizações, né, da sua origem, né, a sua questão de afiliação, né, e de poder, né? Porque ele acreditava o seguinte, né, que o ser humano ele se sentia pleno, né, quando ele conseguia, né, obter as suas realizações, né, quando ele conseguia se sentir afiliado, né, fazendo parte, né, de algum sistema, né, e também visse, né, na sua atitude ou na sua atividade, né, algo que realmente pudesse ser traduzido em poder, né, a busca pelo poder. Né? Então ele dava valor, né, ao engrandecimento das pessoas nesse aspecto. Né? O Herzberg, né, aqui do canto inferior esquerdo, né, assim, a linha de pensamento dele com relação nas corporações, né, era muito voltado para fatores, né, e o que ele chamava de fatores higiênicos são as ausências, né, de insatisfação. Então, ele era adepto, né, de que as empresas tinham que estar sempre, deveriam estar sempre, né, se movimentando em termos de provocar, né, processos que motivassem os grupos. Né? E Clayton Alderfer, né, ele já era muito mais voltado para a parte da psique, né? Ele analisava muitas pessoas dentro das corporações com relação a fatores existenciais, né? de, de relacionamento, né? Então ele estudava assim, muitos grupos, né? Muito a relação entre esses grupos, né? Como é que ele verificava o seguinte, o relacionamento ruim desses grupos, né? Isso aí afetava muito o crescimento da corporação, né? Ou seja, o relacionamento como fator de crescimento. Então, isso aqui, na verdade, né, que são importantes, né, para se conhecer isso. Então, por exemplo, um gestor, né, vai ter lá abaixo dele, né, pessoas, né, dos mais diversos níveis, engenheiros, mecânicos, operadores, sei lá, um monte de gente, técnicos, né? Cada um com as suas aspirações, cada um com as suas necessidades, cada um. Então, um gerente de alto nível de gestão tem que ser
muito bem, tem que passar por um nível de conhecimento muito grande, né? De pesquisa, né? E conhecimento sobre as características humanas, né? Para poder agir, né? E às vezes eliminar o conflito. Isso aí é muito normal dentro das corporações. Né? Também, a figura que fala de comportamento estratégico. Né? Então, nós temos aqui, né, 4 retângulos, né, divididos também em 4 outros retângulos para cada retângulo. Né? E aqui, cada um deles tem um foco, né? Um foco voltado para a vantagem competitiva. Também está meio fora da posição, porque eu tenho que ler o formato, ficou meio. Né? Mudança de processo, né? Ambiente externo, né? E participação relativa. É, são fatores que envolvem, né, e impactam o comportamento estratégico, ou seja, uma corporação, né, tem lá o seu planejamento, né? Ela faz um plano estratégico para sei lá de quantos anos, né? E ela vai de acordo com o plano, ela vai atuar em várias áreas para atingir seus objetivos. Ó, participar do mercado assim, assim, assado, dominar o mercado dentro de tanto tempo, né? Obter tantos por cento a mais de lucro, sei lá, não vai ter um monte de coisa. Então, para isso, ela tem que fazer o quê? Ela tem que de repente, admitir pessoas, tem que fazer um monte de coisa. Né? Então, por exemplo, né, quando ela pensa assim, ter vantagem competitiva, o que é isso? Né? Ela sair na frente. Né? Aquela questão do benchmark, por exemplo, né, a vantagem competitiva é ela obter resultados acima das outras para se manter melhor no mercado. Né? Então, ela tem que escolher aqui, né, aquilo que vai dar para ela essa coisa. Então, por exemplo, ela para ter essa vantagem, ela tem que liderar em termos de custo. O que é liderar em custo? Né? Ter o melhor custo, né? Para ter a melhor aceitação. E também dar o foco nela na diferenciação. Você vai variar, né? E vai oferecer mais do que as outras para poder ganhar mercado. Em termos de processo, né? Também, né? Ela tem que escolher entre produção em massa ou invenção, né? Ou customização maciça ou melhoria contínua. Né? Se ela tiver um ambiente, né, de mudança muito, né, pode ser que o melhor seja trabalhar com inovação, com invenção. Né? Se ela tiver num tipo de concorrência que seja mais estável, né? Ou seja, seja mais tranquila, né? Ela pode optar por produzir em massa, né? Porque ela pode produzir muito daquilo, né? Porque é estável, né? E promover melhoria, né? Agora, se o processo é mais dinâmico, ela tem que ter uma customização maciça, ela tem que procurar fazer um pouco de tudo, né? E não é uma produção grande de uma coisa só. Né? Taxa de crescimento, ou seja, em termos de participação, né? Se ela quer uma participação alta, né? Ela tem que investir, né? Aqui tem até os símbolos de vaca leiteira, cachorro, né? Mas participação alta, né? Versus taxa de crescimento, né? Uma taxa de crescimento alta com uma participação alta, né?
tem que, no caso aqui, esta, né, o que tem de máximo, é o que tem de maior, né? A vaca leiteira, né? É mão de vaca. Em termos de ambiente externo, né? e, e ambiente interno e as suas fraquezas e forças para essas condições, né? O que são oportunidades, no caso do ambiente externo, são potenciais, né, de ação, né? Ação, você tomar ações ofensivas. Uma ameaça também pode ser a vulnerabilidade. Ou seja, isso aqui são opostos, né? Que na hora de você fazer uma avaliação do seu sistema, em termos de estratégico, né? Você analisa sempre aquilo que ameaça o teu processo e aquilo que reforça o teu processo, né? Aquilo que você tem a seu favor e aquilo que se mostra aquilo que você é. Logicamente, isso em função das diretrizes que a corporação quer tomar. Né? Então, esse tipo de exercício, por exemplo, é muito feito, né? Quando a empresa vai buscar fazer um planejamento estratégico, né? Costuma-se, inclusive, sair da própria empresa, né? E buscar um ambiente normal, né? Até para não ter aquela relação, né, com o processo do dia a dia. Né? Então, esse grupo passa por várias ações, uma delas é montar esse quadro aqui, né, em que a gente aprontar, né, os elementos, né, que são ameaças, né, ou são elementos, né, que te dão uma alta condição e outros que te dão a baixa condição, de acordo com os pesos, né, que você vai definir. Né? No caso aqui, mudança de processo e produto, taxa de crescimento versus participação relativa, escopo competitivo versus vantagem competitiva, né? Ou seja, para cada um, a empresa pesa, né, as suas condições, coloca aquilo que é favorável ou não. Né? E a partir daí define onde ela tem que trabalhar para melhorar. Tá meio. Tem que melhorar essa distribuição, que está muito ruim. Isso aqui também está meio horrível, né? Porque essa mudança de formatação que eu fiz, pô, não tive tempo de mexer desdobramento da política da qualidade. Né? Esse quadro também, ele mostra, né, um monte de condições que uma corporação passa. Né? Ela tem uma área, né, que é a divisão de longo prazo, ou seja, ela tem que ter, quando você faz um planejamento estratégico, por exemplo, né, a empresa ela trabalha, né, também com uma visão de longo prazo. Né? Como é que eu vou estar daqui a 10 anos, como eu vou estar daqui a 5 anos. Obviamente, ninguém prevê um coronavírus. Com certeza, a partir de agora, quando as empresas estiverem fazendo planejamento estratégico, elas vão ser obrigadas a pensar em coisas como essa, né? Porque a gente sabe, né, que depois de tudo isso que está acontecendo, né, quando as coisas vierem a se normalizarem, a gente vai ter que repensar bastante algumas coisas, né? Inclusive esse relacionamento. E as empresas, quando forem fazer seus planos estratégicos, elas têm que procurar, né, se adequar a certas condições, né? Porque não é brincadeira, né? Essa situação que a gente está vivendo hoje, ela pegou assim as empresas, né, vamos dizer, como falam, né, de calça curta. A gente vê países que a gente olhava assim, né, e os achava fortíssimos, tipo os Estados Unidos. Os Estados Unidos está numa situação terrível, né? Ele vai voltar, os Estados Unidos vai voltar, por exemplo, em termos de taxa de desemprego, né, a uma situação que ele estava, sei lá, em 2008, mais ou menos, até pior do que 2008, que foi uma crise horrível, né?
Então, assim, e as empresas não estavam preparadas para isso, ou seja, não tinham gordura para se colocarem, né, de frente para uma situação dessa, né? Então, as empresas, futuramente, quando forem fazer seus planejamentos estratégicos, têm que pensar um pouco nessas coisas, né? Ou seja, manter, né, uma certa gordura para esses momentos, né? Porque também acaba, né, ficando fácil, né, começar a demitir, fazer um monte de, como a gente tem visto aí, né? Não, não é nem de questão de fazer julgamento, porque, né, mas a gente sabe, né, que a situação está. Bom, então aqui nós temos, né, três níveis, né? Então, obviamente, quando você tem aqui a visão de longo prazo, né, você tem, na verdade, colocar em prática o que a gente chama de visão de futuro, né? E pesar, né, para essa visão de longo prazo, o que você vai ter que fazer de estratégia de negócio, seus valores de missão, estratégia da organização. Isso tudo são atividades, né, são ações, né, com uma visão de futuro, né, para você atingir, né, aquilo que você imagina de longo prazo. Né? Daqui a tanto tempo eu quero ser líder no mercado disso, daquilo outro. Daqui a tanto tempo eu quero dominar o mercado e passar, dobrar o lucro líquido, sei lá, qual é o que a empresa tem de visão. Então, para isso também ela tem que colocar em prática, né, os seus valores, né, até mesmo para saber se ela tem que mudar, né, o que ela acha, né, de repente os valores, né, são aquelas coisas que são medidas na própria empresa, na própria corporação, né, aquilo que ela tem de mais importante, né, é a marca, né, são os empregados, né, é a visão que as pessoas têm daquela empresa, né, o nível de satisfação o nível de confiança que os empregados têm em relação a tudo isso são valores, né? Por exemplo, comportamento proativo, né? Tem várias coisas que são valores. Atendimento aos requisitos, respeito a isso tudo são valores que a empresa pode mostrar. As estratégias, né, são aqueles pontos, né, que a empresa vai fazer, a organização vai fazer para poder atingir, né, essa situação que depende de uma visão de futuro. Então, para isso acontecer, né, o que você faz? Você tem que desenvolver estratégia. Né? Então, na verdade, né, a coisa vem desde baixo, né, onde você tem aqui uma área, né, voltada para a parte de medição, medidas aqui, né, porque são tipo, né, lucro, produção com qualidade 100%, perda zero de qualidade, emissão zero de produtos para o meio ambiente. Isso aqui todos são medidas, né? Que somados vão dar o valor do resultado do negócio, quanto que a empresa atingiu de lucro, né? Para isso acontecer, existe um monte de ações para serem feitas, né? Aqui dentro, né, todos os departamentos, né, estão envolvidos, né, para obter os resultados e atingir as metas. Né? Isso aqui, na verdade, é uma figura que mostra bem um mapa estratégico. Eu vou até, porque infelizmente eu não sei se eu consigo, mas eu prometo a vocês que eu vou tentar ver se eu consigo pegar a figura de um mapa estratégico nosso para mostrar para vocês. E vocês vão ver que ele é bem assim, é um quadro, né? Que aí você tem vários níveis. Esse nível aqui, ó, de cima, é um nível que depende muito de quem? Da diretoria, né? Da alta gerência, né? O nível de execução vai ficando cada vez mais aqui embaixo, né? Mas, independente disso, né? Tudo que acontecer de ruim aqui afeta completamente a empresa. Né? Bom, deixa eu sair.
Nosso talento. É nóis. Caramba. Olha, no final sempre acontece. Fala aí, pessoal. Tudo em cima? Sim, professor. Deixa eu. O que acontece? São 9h30, né? Eu não vou pegar outra apresentação, que isso que ela vai acabar ficando no meio do caminho, então eu prefiro segurar. Eu queria conversar com vocês sobre o nosso trabalho, os trabalhos, né? Porque a semana que vem, né, quinta-feira, é feriado. E, se eu não me engano, se nós estivéssemos em condições normais, a prova de vocês seria no dia 7, eu acho, de maio, né? Sim ou não? Eu acho que não vai ser dia 12, se eu não me engano, de maio. 12 de maio. Não, Não, desculpa. eu Acho estou que deve querendo ser ver. de maio. Eu estou querendo justamente Dia 7 mesmo. definir data e, ao mesmo tempo, Vai ser dia 7. né, eu tinha visto no calendário que era 7. Vocês acham que dia 7 é uma data ruim para vocês entregarem os trabalhos? Por mim é tranquilo. Para É. mim, pelo meu grupo, é tranquilo. Então, o que eu queria é deixar isso fechado, né? E aí, o que eu ia fazer era só combinar com vocês, né, o formato, ou seja, como é que vocês iriam enviar isso, né? Eu tenho que conversar lá com a coordenação, porque eu posso simplesmente pedir para que vocês enviem para o meu e-mail, né? E aí depois eu lanço as notas e tudo bem. Ou então, pode ser que a coordenação peça que o trabalho seja enviado também para alguém lá na secretaria, eu não sei. Eu vou conversar com o Gerson para saber o que eles estão querendo. Alguém já combinou com vocês alguma coisa a respeito disso? Mas não vai precisar ser apresentado, não? Pois é, seria o melhor dos mundos, né? Mas eu tô assim, preocupado, né, eu quero evitar confusão, né? Imagina, a gente vai ter que apresentar num formato desse aqui, né? O dia de É. nossa aula, né? Aí, digamos, eu posso fazer isso também. Se vocês não se sentirem assim com problema para fazer isso, ou seja, o problema que eu digo é problema tecnológico, né? Porque, na verdade, no final das contas, uma pessoa só vai apresentar o trabalho, né? Mesmo que o seu grupo tenha 3 pessoas, uma pessoa vai ficar responsável por apresentar, né? Porque não vai ter como ficar dividindo isso com 3 pessoas, né? Vai ficar meio. O que vocês Professor, acham? o problema, ao meu ver, é justamente essa parte técnica, né? Eu tô acompanhando alguns assuntos lá no grupo, em um outro grupo que a gente tem em geral, né? Da UCAN, e Aham. realmente tem gente que não está conseguindo nem acessar as aulas nesse formato porque não tem um computador decente, ou Pois internet, ou é, celular, entendeu? Sempre tem alguma coisa assim. Essa eu parte que o sei. senhor falou de enviar por e-mail, talvez seria uma solução mais acessível, eu acho. Eu acho, é a minha opinião, né, claro.
Pois é, eu realmente tenho dúvida com relação a isso. O que eu estou falando, o melhor dos mundos seria nós podermos participar, né, de um chat em que, ó, dia tal, né? Ó, a Paula vai apresentar o trabalho do grupo dela, fulano vai apresentar o trabalho dela, e aí entramos todos na reunião e assistimos aí, sei lá, 3 apresentações naquele dia. Ou, se possível, todas, né? 10 minutos cada um, sei lá. Mas é o que você falou, nem todo mundo tem recurso, nem todo mundo tem facilidade de internet. Eu tenho que reconhecer isso, não tem jeito, né? A gente não, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu acho que no final das contas, eu vou ter que receber isso. Só que eu não sei exatamente como é que o pessoal lá na Alcan quer que aconteça. Ó, não, Chamusca, você recebe os trabalhos e lança as notas. Então tá bom, isso aí. Né? É como eu faço com as provas, né? Eu aplico as provas, só que a prova, o que eu faço? Eu mando a prova para a secretaria imprime as provas, né? Fica lá com uma cópia, né? E depois, logicamente, e faz uma ata. Né? Existe uma ata que mostra que todos compareceram. Assim, é uma outra forma, né? Mas tudo bem, eu vou bater um papo com o Seabra, tá? E durante a semana, a gente está no grupo aí da disciplina, e aí eu passo para vocês. O que eu estou querendo ver com vocês também é o seguinte, né? Essa disciplina é uma disciplina que geralmente a participação, até na própria sala, né? Ela fica muito mais por conta do professor, né? E eu, assim, não tenho muito o que fazer em termos de mostrar outras coisas. Né? Só se eu tivesse também um sistema de apresentação que eu pudesse botar um quadro, eu também não tenho esse recurso. Né? Então, essa foi a maneira que eu consegui, né, de poder passar para vocês. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: está atendendo a vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar legal o que está sendo passado? Né? Querem gostariam de algum outro tipo alguma outra forma alguma mudança? O que vocês estão... Passa isso para mim, Eu tô achando que tá tudo certo, tá ótimo. tá? Então, se não quiserem falar agora, se quiserem, não, mestre, tudo bem, mas a gente queria mais materiais, não sei. Esses materiais que eu estou passando é um material que eu já mandei para vocês. Né? Inclusive, quem tiver sem material, por favor, falem comigo. E essa é uma disciplina, realmente, que ela é uma disciplina de você transmitir meio que isoladamente mesmo. Né? A não ser, às vezes, a gente encontra na sala, né? E já aconteceu comigo isso, né? Um ou outro aluno que trabalhe numa empresa e esteja atuando na área de qualidade. Aí ela se envolve mais porque é até inerente uma atividade dela, né? Mas eu estou tentando, né, passar de uma forma que facilite. Eu digo para vocês o seguinte, gente, essa gestão da qualidade, né, e outras disciplinas que vocês têm, gestão da qualidade, por exemplo, é uma disciplina que cai bastante em concurso, né? Eu não sei, né, qual é a aspiração, quais são as aspirações de vocês, né, porque muitos de vocês, às vezes, estão se formando porque para se manterem já na empresa que já trabalham, né? Então, assim, se formando em engenheiro, você já tem a chance de se colocarem melhor na empresa. Outros já estão pensando em se formar em engenheiros para fazer concurso público. Né? Então, assim, e às vezes até entrevista de empresa, se você chegar na empresa para fazer uma entrevista, depois de formado, né, e mostrarem, né, algum nível de conhecimento razoável nessa parte de gestão da qualidade, né, isso para quem vai fazer entrevista é um handicap. A empresa valoriza porque ela sabe, por exemplo, que ela vai gastar menos com treinamento com aquela pessoa e tudo mais. Principalmente a segunda parte do curso, né, da nossa disciplina, que a gente vai falar das normas, né? Eu já vou começar a falar sobre isso, né, mais um pouquinho agora na frente, né? A gente vai começar a falar da aplicação do sistema de gestão integrada, né? Isso aí, assim, posso falar para vocês de cadeira o seguinte, né?
São poucas ainda as literaturas, eu quase não vejo literatura ainda que já esteja falando sobre isso, né, que esteja disponível para você aplicar em sala, e esse nível de conhecimento lá na frente, para uma entrevista e tudo mais, vocês mostrarem que conhecem o sistema de gestão, né, sabe quais são as composições da norma, né, isso também é uma coisa que vai favorecer bastante vocês lá na frente, tá bom? Então, eu já pretendo, já talvez, se não na próxima aula, né, na outra já, se possível na próxima, né, a gente começar a olhar esse sistema de norma, né? Tá legal? Opa! Não, eu falei que tá show de bola. Ah, legal. Gente, olha só, é que só interrompi. Então, gente, eu vou dar um tempo por aqui, tá? Porque não adianta eu querer apresentar nada mais, né? Aproveitem o resto da semana, né? Não adianta eu desejar bom feriado para vocês, o que vem por aí, porque vocês não vão poder sair de casa mesmo, então, a não ser que o Bolsonaro mande, né? Mas não sei. Se protejam aí, né? Fiquem com saúde e vamos tentar então conseguir concluir os trabalhos, né? Para eu já, essa semana, agora, no início da outra semana, eu já envio mensagem para todos vocês para dizer qual é o formato que a gente vai adotar e como é que a gente vai fazer, tá? Então, até lá, um abraço para vocês todos aí, boa semana, bom final de semana. Ok, boa Igualmente. noite, professor. Boa noite. Boa noite.